Isaías 22, versículo de número 15. Assim diz o Senhor dos exércitos, vai ter com o seu administrador, com Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe: que é que tens aqui? Ou quem tens tu aqui? Para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Eis que como homem forte o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á no invólucro, e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, ó tu, vergonha da casa do teu Senhor. Eu te lançarei fora do teu posto, e serás derribado da tua posição. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porém sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca no lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa do seu pai. E ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão todas as responsabilidades da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada, e será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor assim o disse. Aleluia! Louvado seja Deus, meu irmão. Diga comigo: transição. Meu irmão, é o que está acontecendo na nossa geração, uma transição. Deus está transicionando muitas coisas. Vocês vão começar a perceber. Se você quiser anotar, pode anotar, porque eu estou profetizando. Você vai começar a perceber situações mudando de ambiente. Você vai começar a perceber transferência de poder, transferências de autoridade, transferências de riquezas, transferências de voz. Por quê? Porque Deus está transicionando. E numa transição nós precisamos ficar prestando atenção, porque numa transição nem tudo transiciona. Os fundamentos não transicionam. Lá em casa eu, Ulisses e o Júnior somos 3 pastores, somos 3 irmãos e 3 pastores. Os nossos bisavós eram crentes. O nosso bisavô foi talvez o primeiro crente a se converter na região ali de Camboriú, de Balneário Camboriú, de Itajaí. Eles eram presbiterianos. O meu avô, o meu bisavô do Júnior, meu bisavô, ele foi nomenclaturado como protestante. Eu acredito que nós não somos protestantes, nós somos proclamantes. Mas naquela época eles eram protestantes, porque eles protestavam contra uma religião idólatra. E ele teve a infelicidade depois de ser assassinado. Morreu novo, com 48 anos, nosso bisavô. Eu não conheci, meus pais não conheceram também, meu pai não conheceu, que seria o seu avô. Mas o que eu aprendo aqui, o meu bisavô, ele tinha uma fazenda lá em Camboriú. O meu avô, ele tinha uma chácara. O meu pai tinha uma horta. Eu tenho um abridor de lata. E o meu filho tem um aplicativo do iFood. Você vai vendo que de gerações a gerações foi mudando a movimentação. O meu bisavô, meu avô plantava para comer. Eu já vou no mercado para comprar, para fazer, para comer. O meu filho já pede, já vem pronto. Mas nessa transição eu e você temos que cuidar o que é que nós vamos ouvir, o que é que nós vamos receber, como nós vamos nos movimentar. Por quê?
Porque você diz assim, não, eu tô comendo, estou me alimentando, eu vou na igreja me alimentar. Meu irmão, se alimentar é uma coisa, se nutrir é outra. Você pode comer todo dia para se alimentar e daqui a 10 anos você tem que ir no médico porque você comeu mal. E aí você comeu muito, mas não comeu bem. Por quê? Porque você não se nutriu, você se alimentou. Então eu e você precisamos ter cuidado com isso. O que é que realmente está me nutrindo? O que é que realmente está me alimentando? Porque nós somos uma geração faminta, amém? Nós estamos uma geração faminta, a gente quer mais, a gente não se contenta só com culto, a gente quer reuniões, a gente quer oração, a gente quer ir para o monte, a gente quer, meu Deus. Agora uma geração com fome, ela tem que tomar cuidado com o que ela come. Por quê? Você já chegou em casa com fome? De madrugada, assim, de noite? Chega em casa com fome para você ver, você abre a geladeira, tem aquela pizza lá de 3 dias. Você esquenta ela e come ela queimando para ela não endurecer. Aquele refrigerante sem gás, ele vai, se tiver com fome, ele vai, irmão. O problema da fome é que às vezes, na ânsia de se alimentar, você não se nutre. E eu e você estamos vivendo uma geração que está com fome de Deus. Mas a gente tem que saber se tudo que a gente está comendo provém de Deus. De tudo que a gente está se alimentando provém de Deus. Porque nós vamos nos tornar escravos da nossa própria atitude. Amém? Então, eu preciso saber o que é que eu estou comendo. Alguém me fez uma pergunta, disse, pastor, como é que a gente é essa parada de lidar com Deus, lidar com a família, lidar com as pessoas? Eu disse, olha meu irmão, na vida cristã a gente precisa de um equilíbrio. Equilíbrio para quê? Para amar as pessoas, gostar das coisas e adorar só a Deus. Você adora a Deus, gosta das coisas e ama as pessoas. Porque se esses princípios vão sendo quebrados automaticamente, você vai colocando nos lugares errados a sua adoração, a sua ministração, a sua manifestação, vai colocando nos lugares errados. Então preste atenção. Transição é importante. Nós precisamos transicionar. Eu já não estou trabalhando mais para crescer. Eu estou com 56 anos. Estou feliz pra caramba de ver a meninada voando, decolando no Senhor, decolando em Jesus. Eu trabalho hoje para proteger a unção, proteger aquilo que Deus entregou para a gente, para que a próxima geração receba com muito cuidado aquilo que Deus está fazendo. Porque qualquer decisão errada minha agora, qualquer tiro para o lado errado, eu posso marcar o passo errado para a próxima geração marchar. E a Bíblia diz que se a geração do justo for abençoada, a sua descendência é poderosa. Diga para alguém que está do seu lado, se você for abençoado, seus filhos serão poderosos. Então o Espírito de Deus, ele quer restaurar a sua atenção para esses dias. Quando você for sair para ajudar alguém, eu falei isso ontem. Quando você for sair para ajudar alguém, leve seu coração, não leve sua câmera. Primeiro leve seu coração. E só registre aquilo que você está fazendo se seu coração está junto ali. Porque senão não faz sentido você deixar um modelo para a próxima geração se o seu coração não está junto. Irmãos, o Senhor resolveu pegar o coração dos pastores nesses dias. Nós estamos vivendo uma transição sobrenatural em toda a nação, inclusive na nossa, no Brasil. Inclusive na nossa. E eu tenho dito às reuniões de pastores que faço parte, nós não somos ministros de ideologia política, nós não somos ministros de correntes filosóficas, nós não somos ministros de costumes religiosos, nós não somos ministros de ambições materiais, nós somos ministros do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Nós somos ministros, a nossa marcha vai determinar os próximos passos da igreja mundial, irmão. Deus não tem expectativa em outro governo a não ser o governo eclesiástico. Deus não tem expectativa em outro governo a não ser o seu governo celestial. A expectativa de Deus está no altar. Amém, irmãos? Aleluia.
Então todas as transições fazem parte do projeto de Deus para os próximos dias. E eu e você precisamos estar atento. Amém, irmãos? Nós somos chamados para amar. Somos pastores de amor. Ou nós somos pastores de amor, ou o nosso cristianismo verdadeiro reproduza, exata esse espírito de amor, essa exatidão do espírito de amor. Ou eu e você vamos ficar titubeando no escuro, até tentar achar uma visão que venha trazer vida para a minha igreja, e a ideia não é essa. Então, as coisas mais importantes que você vai poder dar para as próximas gerações é acessos e oportunidades. Seja um homem de acesso, seja uma mulher de acesso, seja um líder de acesso, seja um rio, não uma represa. E se prepare, porque se você for um homem de acesso, se você não deixar as pessoas pararem em você, as coisas pararem em você, as coisas vão continuar através de você. Se prepare, porque não tem limites para Deus fazer através de você. Amém? Amém, irmãos? Eu viajo o mundo inteiro pregando o evangelho. E quanto mais eu viajo, parece que mais o ministério cresce. Eu não sei se é eu que atrapalho. Eu acho que eu atrapalho se eu ficar muito. Sou muito chato. Eu pensei que a Iraci ia dizer, é verdade. Quanto mais eu saio, mais as coisas crescem, desenvolvem. Por quê? Porque isso não está no poder do homem, irmãos. E as pessoas me perguntam, Luiz, você não tem medo de deixar na mão dos outros? Eu digo, não são os outros, são nossos filhos, que foram treinados para ficar ali. Mas você não tem medo de perder o seu lugar? Eu disse, não, porque eu não tenho lugar. O meu lugar é no centro da vontade de Deus. Deus não me deu um negócio para mim ficar pendurado nele e dizendo é meu, é meu, é meu. Quem diz é meu são as crianças, não são os adultos. A linguagem do reino de Deus é nosso. É Pai nosso, o pão nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós. Diga para alguém que está do seu lado, é nós, mano. É nós. Deus, quando foi construir, Ele não disse eu faço, Ele disse façamos. O lugar que Deus governa é coletividade. E quando Deus abençoa um indivíduo, é para tocar no coletivo. Como eu falei ontem, Deus não me deu nada para me parar em mim. Até seus filhos. A ideia é que um dia eles deixem você. Deixará o homem a sua casa, se unirá a sua esposa, se tornará uma só carne. Deixar, se unir e se tornar, fazem parte do processo de Deus. Então se prepare, irmão. Se prepare. Então para que Deus está enchendo o meu barco, pastor? Para tirar você do barco depois. Primeiro Ele enche o barco, depois aí você fala, olha, meu Deus, que poder, que prosperidade. Deus diz assim, agora deixa tudo e segue-me. O barco. Deus diz, não, o barco não é seu. Para cada coisa que você deixa, Deus tem a capacidade de aumentar o caminho. Cada coisa que você deixa para trás, Deus tem a capacidade. Então, Deus está enchendo o barco para tirar você do barco. Amém? Deus não está enchendo o barco para você dizer é tudo meu. Quem diz é meu são as crianças, irmão, não são os adultos. Não são os adultos. Os adultos dizem é nosso. Deus não dá presente para a criança. Você já viu uma criança quando vai visitar outra? Ela pega um brinquedo do quartinho da outra e sai e diz é meu. Não é assim? E a mãe tem que tirar dedo por dedo assim, da mão dela. E ela vai para casa no colo chorando, porque ela quer aquilo que não é dela. Ela quer aquilo que não é dela. Irmão, só tem sentimento de perda quem tem sentimento de posse. Você tem que ter um sentimento de pertencimento, não de posse. Eu pertenço ao corpo de Cristo. Então, tudo que é bom para o corpo é bom para mim.
E se um membro desse corpo padece, eu também padeço. Eu não me alegro quando um pastor da minha cidade peca. Eu também padeço junto com ele. Por quê? Porque ele faz parte do mesmo corpo que eu. É impossível ele estar perdido e eu estar alegre com aquilo, porque os membros da igreja dele vão deixar ele e vão vir para a minha. Você pensa assim, você não é crente, meu amigo. Você está endemoniado. Porque se um membro do corpo padece, eu preciso padecer também. É impossível, é impossível. É impossível ser assim. Eu contei isso uma vez aqui. Eu acho que eu já preguei isso aqui, mas eu vou repetir, porque eu gosto de repetir. Eu estou aqui para repetir o evangelho. Amém? Eu pregava uma vez lá em Itajaí, tinha uma irmã que disse assim: ô pastor, essa mensagem que o senhor pregou aí faz uns 15 anos que o senhor pregou, né? Eu digo, faz 15 anos. Ela disse, eu sei, de vez em quando eu vejo o senhor repete as mensagens. Eu digo, repito. Ela disse, eu penso que eu não percebo, eu vejo que eu anoto tudo na minha Bíblia. Eu digo, que bom. Aí ela me chamou e disse, pastor, por que o senhor repete as mensagens? Eu disse, porque vocês repetem o pecado. Se vocês repetem o pecado, eu tenho que repetir a mensagem. Eu queria estar falando de coisa boa, eu queria estar falando de prosperidade, eu queria estar falando de unção. Mas eu tenho que falar de pecado, porque você está repetindo. Está lindo agora. Está lindo. Irmãos, eu estava na selva do Peru uma vez com a nossa equipe de pastores. E eu tive um problema nesse braço aqui. Na selva, de barco, você anda de barco, é um dia para chegar na nossa base lá no Peru. A gente tem uma base lá dentro. E aí me deu uma tendinite nesse ombro. Eu não conseguia mexer os dedos, de tanta dor. Para voltar não adiantava, porque o avião era 5 dias depois. Você só chega de barco ou de avião lá. Então eu comecei a tomar analgésico para poder dormir. Fizeram uma tipóia, penduraram meu braço. E o pastor Muracava é muito querido, ele é um pastor parceirão nosso. Ele, de noite, de madrugada, ele no meu quarto chorava. Ô pastor, o senhor está bem? Eu digo, não, Muracava. E às vezes eu estava bem, eu até enganava ele, dizia só para ver ele chorar. Ele dizia, oh meu Deus, ajuda o meu pastor. E ele deitava, quantas vezes, um dia ele dormiu assim, deitou na beira da cama e dormia assim, passando a mão no meu braço. Ainda bem que ninguém tirou foto, irmão, senão ia ficar tão feio aquilo. Eu fiquei lá 5 dias. Quando eu cheguei em Itajaí, eu fui no médico. E aí o ortopedista lá, ele foi lá, me atendeu. E aí ele disse, pastor, você está com uma tendinite. Atacou a sua cervical. É esforço repetitivo do microfone, de tanto segurar o microfone. Aí eu tentei usar aquele da Madonna, mas não consigo, porque eu fico com as mãos soltas, eu quero botar as mãos em algum lugar. E aí ele disse, eu vou te dar 3 injeções para dor, uma hoje, uma amanhã, uma depois da manhã. Depois a gente faz a osteopatia, a terapia, tá ok? Eu disse, tá ok, mas tá ok, doutor. Aí vou tomar agora a injeção. Comecei a tirar a camisa para tomar a injeção. Ele disse, não, tira a calça. Eu disse, não, mas está doendo aqui, ó. Ele disse, não, você vai tomar a injeção aqui, ó. Aí eu baixei a calça, segurei na mesinha. Então veio em mim a palavra do Senhor. Eu não sei como que é com você, mas comigo a palavra de Deus só vem quando eu estou com as calças na mão, irmão. É terrível. Eu estou ali, aí, escuta. Quando a palavra de Deus vem, eu começo a chorar. Agora imagina, eu com a calça baixa, segurando na mesa e... O médico está com a injeção na mão, ele olha assim e diz, ô pastor, está tudo bem? O senhor está bem? Fica tranquilo, não, isso aqui não dói muito não. Eu digo, não, mas eu não estou chorando por causa da injeção não. É porque Deus está falando comigo. Ele disse, agora? Eu disse, agora, comigo é assim, Deus só fala quando eu estou exposto. E aí ele falou, soltou a injeção numa bandejinha de prata e disse assim, o que é que Deus está falando com você? Eu disse, Deus está falando que Ele está levantando no Brasil. Essa palavra era para o Brasil. Uma parte sadia do corpo que está tomando injeção pela parte doente do corpo.
Deus está levantando no Brasil uma parte sadia do corpo que não se perdeu no caminho, que não vendeu a unção, que não se prostituiu com coisas, que vai tomar o remédio pela parte que está com dor, pela parte que está doente. E aí nisso eu me lembro na hora de quem? De José de Arimateia, aquele homem que foi e investiu no corpo morto de Cristo. Porque investir no corpo vivo é fácil, investir quando está dando resultado, investir quando está fazendo milagre, quando as coisas estão boas, isso é fácil. Eu quero ver você investir no corpo quando o corpo está doente, quando ele não faz mais nada de bom. Em vez de ir para a internet e ficar batendo no corpo, por que você não morre pelo corpo? Você é um pastor que foi chamado para morrer, para ser crucificado com Cristo. Você não está nesse negócio para prosperar, ainda que a prosperidade ela vem de graça, irmão. Porque o dinheiro é a parte mais barata do evangelho. O dinheiro é a parte mais barata do evangelho. A parte mais difícil é você morrer por ele. É você ser crucificado com Cristo. E só um homem crucificado com Cristo pode ressuscitar o corpo morto de Cristo. Quem quer investir no corpo morto de Cristo? Quem está disposto a baixar as suas calças, mostrar a sua nudez, se expor para salvar um corpo que está morrendo? Quem está disposto a não ir para a internet, bater na igreja A, B ou C, falar mal do pastor A, B ou C? Falamos de unidade, mas não sabemos pegar na mão. Falamos de prosperidade, mas somos gananciosos. Irmãos, evangelho que só produz um homem, que só levanta um homem, não é de Cristo. O evangelho de Cristo é o corpo de Cristo sendo ministrado. É o corpo de Cristo sendo abençoado por causa de um. Se Deus te levantar, se Deus te der dinheiro, saiba, Ele te deu dinheiro para você ser provisão para quem não tem. Se Ele te deixou famoso, é para você ser voz para quem não tem. Se Ele te colocou lá no alto, é para quem você ilumine todos os que estão na casa. Ei, sabe o que essa palavra iluminar diz? Esclarecer. Iluminar é esclarecer. Amém, irmãos? Então as coisas mais importantes que você pode dar para as pessoas é acesso e oportunidade. É você baixar a calça, mostrar sua nudez e dizer: pode aplicar o remédio em mim, Senhor, porque eu vou interceder por essa casa. Eu vou interceder por essa igreja que perdeu o rumo. Eu vou interceder por esse pastor que perdeu o rumo. Eu vou interceder por essa visão que começou tão bem e perdeu o rumo. A minha oração é que Deus levante mais José de Arimateia, que diga assim: ó, Pilatos, eu quero o corpo morto, mas não faz mais milagre, não quero saber, dá para mim. Que ninguém quer, dá para mim. Se ninguém quer você, vem para mim, eu quero. Mas não faz mais não tem mais unção, não tem problema, eu quero o corpo. Não tem mais poder, está morto, mas eu quero o corpo. Sabe o que José de Arimateia fez? Ele lavou o corpo. Sabe o que ele fez mais? Ele perfumou o corpo. E sabe o que ele ainda fez? Ele envolveu o corpo no lençol de linho fino. E linho fino fala de justiça. Um homem que lava o corpo, perfuma com a unção e ainda pratica justiça, envolvendo o corpo na justiça. Quem está a fim de envolver? Quem está a fim? Quem entendeu que foi chamado para esse tempo? Quem entendeu que Deus chamou você para a Europa, chamou você para Portugal, para investir, para morrer por esse corpo? Sabe quem é que tem coragem de investir no corpo morto? Quem acredita que ele vai ressuscitar. Eu acredito que ele vai ressuscitar, por isso eu estou aqui com você. Aleluia, tem um preço, tem um preço, tem um preço. Se eu encontrar nessa Bíblia, se eu não encontrar nessa Bíblia uma base para justificar o que eu estou fazendo para Deus, talvez não tenha sido Ele que me mandou fazer. Eu preciso entender isso. É provável que não foi Ele que te chamou. Então eu estou aqui nessa manhã como um profeta para fazer você lembrar do que Deus disse para você. E certamente Deus disse alguma coisa para você. Certamente Deus falou alguma coisa para você. Você sabe o que Deus falou com você. Talvez você não esteja vendo isso funcionar ainda,
Mas Deus disse para você. Então eu vim aqui como um profeta para fazer você esquecer o que você vive lembrando e fazer você lembrar do que você vive esquecendo. Esse é o meu trabalho aqui, lembrar o que Deus disse. O que é que Deus disse para você há 10 anos atrás? O que é que Deus falou para você há 20 anos atrás? Você está funcionando de acordo com aquilo que você ouviu? Se não, meu irmão, para tudo. Para tudo, você não tem que dar certo. Do seu jeito. Nós precisamos desse entendimento. Os profetas me ajudam a lembrar o que eu tenho esquecido e me ajudam a esquecer do que eu tenho lembrado. Não, mas eu sou profeta. Profeta não é para ficar denunciando. Tem morte na panela. Não, profeta é dizer, eu tenho a farinha, eu tiro a morte dessa panela. Não é só para identificar problemas, é para apontar um caminho. É para dizer, tem morte na panela, mas eu tenho farinha. E nós vamos colocar farinha nessa panela e Deus vai mudar essa situação em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem a palavra que essa nação precisa. Você tem a palavra que a Europa precisa. Você está aqui para isso. Quando eu fui tirar, a primeira vez que eu fui tirar o visto americano para ir para a América, quando eu fui tirar a primeira vez o visto para ir para a América, eu levei meus DVD, não era DVD, era aquelas fitas de VHS, levei minhas fitas, e aí o Costa perguntou, o que você vai fazer na América? Eu digo, vou pregar o Evangelho. Ele olhou para mim, na América tem muitos pregadores. Eu digo, não como eu. Ele disse, você se acha assim tão bom? Eu digo, sim. Não tem nenhum como eu. Luiz Hermínio só tem eu na terra. Só eu na terra. Ele olhou e disse, uau, gostei disso. Eu digo, eu também. Ele disse, seja bem-vindo na América. Mas isso é ostentação, pastor? É soberba? Não, é você saber quem você é em Deus. É você saber o que Deus chamou você para fazer. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, receba. Aquele homem, ele queria uma moeda, mas Pedro e João olharam para ele e disseram, olhe para nós. Nós não temos nada, mas olhe para nós. A minha pergunta é, hoje nós temos tudo, mas eu posso dizer, olhe para nós? O problema não é ter tudo. Será que as pessoas podem continuar olhando para mim? Esse negócio não olha para mim não, olha para Jesus. Não, assuma. Assuma! Venha para trás do púlpito e diz, olha aqui para mim. Paulo dizia para Timóteo, aquilo que de mim viste e de mim ouviste, isso fazei. Pastores irresponsáveis é que transferem. Não olha para mim não, olha para Jesus, eu só falho. Não, olha para mim. Olha para mim sim, olha para minha vida, olha para o meu casamento, olha para os meus filhos, olha para minhas contas, olha para minha mente, olha para os meus olhos, olha para mim. Você está aqui para representá-lo, não para substituí-lo, mas você está aqui como um representante da voz. Você é uma voz, você foi chamado para ser uma voz, amém? Esse é o meu trabalho. Tem alguém mal? Olha para mim. Se eu estou mal, eu tenho que olhar para alguém. Se eu não aprendi, eu preciso olhar para alguém. Eu também tenho pessoas que eu fico olhando. Assim como o Rafael falou aqui, eu também tenho os meus pastores que cuidam do meu coração, que me batem, que me confrontam. Mas nós estamos aqui para isso. É ferro afiando ferro, irmão. Não estou aqui para condenar você. Eliseu, quando o machado caiu, ele não perguntou, quem derrubou o machado? Não, ele perguntou, onde caiu o machado? O meu trabalho é ajudar você a recuperar. Não é condenar você porque perdeu. Mas onde é que você deixou cair? Está com o cabo na mão aí, batendo e não corta nada. Não, vamos lá, vamos receber isso de novo. Não gaste tempo diagnosticando o erro.
do que se perdeu no caminho. Não gaste tempo. Levante sua mão, por favor. Feche seus olhos. Pai, que o Senhor revele para nós o que se perdeu no caminho. Que o Senhor mostre para nós o que se perdeu no caminho. Que o Senhor revele para nós aquilo que nós, como pastores, deixamos de fazer. Deixamos de fazer. Que o Senhor revele para nós aquilo que nós deixamos de fazer. Que o Senhor mostre para nós, está dentro de nós e nós não fazemos mais. Que está dentro de nós e nós não buscamos mais. Gastamos muito tempo diagnosticando o erro dos outros. Que o teu nome seja glorificado aqui. Amém, irmãos? Esse texto que nós lemos, ele fala de uma transição, de um homem que é tirado e de outro homem que é colocado. Isso me assusta. Deus me deu essa palavra no começo do ano passado, quando o Senhor começou a falar de transições, inclusive na nossa nação. Você acha que o seu maior desafio é demônios, irmãos? Você acha que o maior desafio de Davi foi matar Golias? O maior desafio de Davi não foi matar Golias, foi não matar Saul. Porque Golias era fácil matar, era inimigo. Saul não, Saul ele tinha como pastor, como pai, como amigo dele. Esse era o maior desafio. Então, esse chamado, irmãos, que está dentro de você e de mim, chamado é uma chama. Uma chama que tem que queimar você. Se não está queimando você, para. Você tem que ser queimado primeiro. Você tem que ser queimado primeiro. Pastor, mas é tudo eu e é tudo você mesmo. Na multiplicação dos pães, tinha 5.000 para comer, tinha 12 para servir e um só para ofertar. O que é que eu aprendo aqui? O que é que eu aprendo aqui? Que a necessidade da maioria sempre se serve da fé e dos princípios da minoria. Se ninguém quiser, eu faço, irmão. Se ninguém for, eu vou. Você pensa que eu fico esperando alguém fazer? Eu vou, irmão. Eu nunca esperei ninguém se posicionar para me mover. Se ninguém quiser, toda reunião que eu ia de obreiro, o pastor dizia, nós precisamos fazer isso, ficar todo mundo, tem que ter uma... Eu faço, deixa que eu faço. Eu tenho dificuldade com gente que fica empurrando para o outro. Deus me chamou, Deus me salvou, mas vai morrer mesmo, tem que morrer. Deus me chamou, Deus chamou você, nós somos pastores. Irmão, é tão importante o que você faz, que se em Sodoma tivesse uma igreja com 10 justos, Deus não destruiria a cidade por amor aos 10. Ou seja, uma cidade poderia ser salva se tivesse lá uma igreja do seu ministério, com 10 justos lá dentro. De novo eu aprendo que não é a presença do ímpio que destrói uma geração, é a ausência do justo. Então não importa quantos ímpios tem. Às vezes a gente diz assim, rapaz, a minha igreja não cresce, sabe por quê? Porque o bairro é muito ruim. A minha igreja não cresce porque a nação ali é muito ruim. Querido, não existe lugares ruins. Existem lugares que ainda não chegou profetas para mudar o ambiente. Deus não leva você no meio do vale para diagnosticar o vale, para dizer, tem ossos, está seco, olha ali, olha como são secos. Deus leva você no meio do vale para dizer, vivam, ossos secos, vivam. Eu nunca fui num país do mundo, e eu já fui em mais de 50 pregar. Eu nunca fui num país do mundo que Deus não estivesse lá. Cortina de ferro, país assim, onde o Islã impera, Deus sempre estava lá. Por quê? Porque não é a presença do ímpio, é a ausência do justo. Então entenda isso, irmão. Entenda. Não deixe as derrotas te pararem e nem as vitórias te acomodarem.
Amém? Quando você perceber que está fartura demais, começa a dar para os outros para faltar de novo. Para quê, pastor? Para você ter um desafio, para você crescer. Se você percebeu que está muito confortável, bota, sei lá, faz um desafio, cria algo novo, só para você não ficar parado ali esperando cair do céu. Irmão, não vai cair mais nada do céu. Caiu do céu, foi o diabo e não cai mais nada. Então, quando você estiver diante de Cristo, todas as suas obras serão queimadas no fogo. Deixa eu entrar no tema da mensagem aqui com você. Irmãos, se eu andar no desenho de Deus, eu não serei só um administrador, eu serei um pai. E aqui nesse texto, uma transição de autoridade. Sebna, ele era o mordomo do palácio do rei Ezequias. Sebna era esse cara. Mas aí ele cuidava de tudo. A Bíblia diz que ele tinha a chave de todas as portas. Ele tinha a chave do palácio. E ele era esse mordomo. E aí o que aconteceu? Mas ele ficou soberbo com a sua posição. Pessoas que perderam acessos porque ficaram soberbos com o cargo. Pessoas que correm atrás de posição achando que vão ter autoridade. Não, irmãos. Não é a posição que te dá autoridade, é a autoridade que te dá posições. Tem gente que acha que se tiver posição vai ter autoridade. Aí ele começa a andar atrás de posições, pensando que quando ele estiver ali, Deus vai dar autoridade para ele. Deus não vai, irmão. Não vai dar. A autoridade vem de autor, não vem de posições. Por isso você vai ver muitas pessoas que têm a posição, mas não têm autoridade. E muitas que têm autoridade, mas não têm a posição. A posição vem de autor, a autoridade vem de autor. Eu preciso ir atrás do autor, não é atrás da posição. A posição vai te achar, se Deus tem ela para você, ela vai te achar. O que eu preciso ir é estar atrás do autor, porque o autor vai te ungir. Davi já era rei, irmão. Ele foi ungido novinho, menino, e voltou para o pasto para cuidar das ovelhas. Pastor, mas eu já sou ungido. Sabe qual foi a lição que Davi aprendeu depois da unção? Que pão se serve aos irmãos e pedra se atira em gigante. Você é ungido não é para tirar pedra, irmãos. Você é ungido para tirar pedra em gigante e para servir pão. Depois que Davi foi ungido rei, primeira tarefa, vai levar pão para os teus irmãos que não gostam de você. Cutuca alguém aí, de preferência um pastor que está perto de você. Pergunta se você tem servido pão para gente que não gosta de você. Você tem... Você está servindo pão para gente que não gosta de você? Pela cara não está. Então, irmãos, Sebna era uma pessoa de alta posição na corte do rei Ezequias de Judá. Irmão, e você precisa ter caráter para cuidar de algo que não é seu. Isso aqui não é seu. Isso aqui não é meu. Irmãos, 2 mordomos, eu estou aqui. Um está em uma posição privilegiada e o outro não. Você sabe o que é mordomia? Sabe o que é ser mordomo? É cuidar, é aquele que toma conta de algo que não é dele. Sabe o que é tomar conta de algo que não é seu, irmão? E prestar conta disso, de algo que não é seu. Sabe quando foram falar para João Batista, olha, o homem que você consagrou aqui, você batizou, ele abriu uma igreja ali também, ó. João Batista diz, não, mas ele é o noivo, eu sou só amigo do noivo. Você sabe o que é ser amigo do noivo, irmão? Meu Deus, para você saber o que é ser amigo do noivo, a gente precisa estudar a época. Porque o noivo, quando ele desposava de uma noiva, ele não podia mais vê-la. Se ele quisesse presentear ela, ele tinha que ter um amigo para levar o presente para ela. Então o noivo, se ele ficasse, olha, ele ficou noivo daquela moça, ele não podia mais vê-la.
até o dia do casamento. Aí o que é que ele fazia? Ele tinha um amigo. Se ele quisesse dar uma caixinha de Ferreiro Rocher para ela, ele chamava o amigo e dizia assim: ó, vai lá e diz para ela que eu a amo. Vai lá, ó, lê essa poesia para ela. Então o amigo do noivo, ele chegava lá e dizia assim: ó, o noivo mandou dizer que ama você, mandou esse chocolate aqui para você. Olha, ele mandou dizer assim, olha, e dava poesia. O amigo do noivo, ele tinha que ter tanto caráter para saber e não deixar, porque ele estava ali falando com a noiva. Era muito comum a noiva se apaixonar pelo amigo do noivo. E o amigo do noivo tinha que ter caráter o suficiente para não permitir que a noiva admirasse mais ele do que o noivo que mandou o chocolate. O amigo do noivo, ele tinha que ter tanto respeito pela noiva que ele cuidava, que não era dele. Quando João Batista estava dizendo, eu sou só amigo do noivo, ele está dizendo assim, não, isso aqui não é meu não. Você é só amigo do noivo. Amém? Você está ali só para dizer para a noiva, noiva, ele te ama. Está ali para trazer os dons para ela, está ali para trazer os presentes para ela, está ali para trazer os benefícios de uma vida cristã saudável. Mas você é só o amigo. Você não pode permitir que a noiva se apaixone por você mais do que pelo noivo. Ainda que o seu trabalho é lindo, ainda que o seu trabalho é poderoso, ainda que o seu trabalho é reconhecido, você é só um amigo do noivo. E você se alegra com a voz do noivo. Amém? Leva só o chocolatinho e fica lá. Então isso é ser mordomo. É aquele que toma conta de algo que não é dele. É aquele que, quando pega o dinheiro da noiva, diz, isso não é meu. Sabe, quando está diante da noiva, ele sabe que a noiva não pode se apaixonar mais por ele do que pelo noivo. Dom, caráter, resiliência se manifestam sempre nesses lugares, irmãos, de pressão, porque representar o noivo é pressão. É ou não é, gente? É repressão, porque é bom ser reconhecido, é ou não é? Não é bom quando alguém olha para você e diz, meu Deus, que glória, que unção, que poder, que palavra. Não é bom assim? Quando alguém reconhece o que você está fazendo, claro que é bom, irmãos, porque não tem coisa melhor do que ser usado por Deus. Não tem coisa melhor do que ser usado por Deus. É bom demais ser usado por Deus. Mas nós somos só o amigo do noivo. Eu sou um mordomo. E na casa de Ezequias tinha um mordomo chamado Sebna. Sabe o que é que significa Sebna? Significa vigor, força, vigor, audácia, força. Aí esse Sebna, o cara está fazendo tudo errado, irmão. Ele está com a chave na mão, ou seja, ele abre para quem não é para abrir e fecha para quem deveria estar aberto. Sebna era o cara, o intermediário, era o homem que cuidava das coisas do seu rei, do seu senhor. Ele o representava, mas ele estava representando mal. Então o Senhor liberou uma palavra para ele, disse, olha, por que você está querendo fazer a sua sepultura no alto? Por que você quer ser famoso? Por que você quer que todo mundo... Fazer a sepultura no alto tem um significado, ou seja, para você nunca mais ser esquecido. Quando as pessoas eles eram enterrados, eles faziam, quanto mais alto era a sua sepultura, mais era reconhecido o seu trabalho na terra. E o Senhor disse, por que você está fazendo isso? E o Senhor disse, olha, eu vou tirar você daí. Irmão, eu e você, eu estou falando o que eu falei que eu ia falar para os pastores, né? Eu e você precisamos entender isso. Quando você se apaixonar muito por uma coisa, dá ela para alguém, para você ficar livre. Ih, aleluia, 2 aleluia, 3 aqui na frente. Quando eu começo a me apegar a uma coisa, sabe o que eu faço? Eu dou. Para quê? Para ficar livre, porque entre eu e Deus não pode ter nada, irmãos. Nada. Nós somos o administrador das coisas do Senhor. Nós somos mordomo. A chave está na nossa mão. Amém? A chave está na nossa mão. Você já pensou? A gente tem autoridade de Deus de dar uma palavra para alguém e mudar a vida da pessoa. Você já pensou nisso, cara? Que responsa é a nossa? Que responsabilidade é a nossa? E Sebna está fazendo tudo errado. O Senhor está dizendo, você é soberbo.
você é orgulhoso, você tem ambições, você usa o meu púlpito para a sua vida, você não usa para mudar a vida das pessoas, você não usa a palavra como uma ferramenta de transformação, você usa a palavra para adquirir para você. E infelizmente os nossos púlpitos estão carregados de gente assim. Agora pasmem, ele disse: Sebna, eu vou tirar você e vou colocar outro homem, chamado Eliaquim. Pasmem, a palavra Eliaquim significa aquele que Deus ergue, aquele que Deus levanta. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou tirar homens da frente que trabalham na sua força e vou colocar na frente aqueles que trabalham na minha força. Aquele que sou eu que ergo, não é você que se ergue. Você não pulou nas costas de ninguém, você não se aproveitou do trabalho alheio. Você está trabalhando na sua força e você não vai trabalhar mais na sua força. Eu te ergo. O Senhor está tirando homens, irmãos, da frente. E se prepare, porque você vai ver isso no mundo e não sou eu que estou falando. E eu não vim aqui condenar nada nem ninguém, mas eu tenho visto isso. Muitos Sebnas estão perdendo as suas posições, estão entregando para Eliaquim. Homens que andam debaixo de caráter, de governo e de resiliência, que se manifestam em ambientes de pressão. Olha para a vida de José, na casa de Potifar, ali se confirma o que? O dom dele, o dom de servir, o dom de mordomia. E se confirma o que? O caráter. Ele não se permite se deitar com a mulher do seu senhor. E dali ele vai para o cárcere, preso por um crime que ele não cometeu, mas fique tranquilo, foi só por 10 anos. E lá no cárcere se manifesta o que? A resiliência, a persistência, a resistência, a habilidade que uma pessoa desenvolve em resistir, em lidar, em reagir de modo positivo todas as situações adversas. Homens que Deus está levantando, mulheres que Deus está confirmando e levantando, são pessoas de dons, de caráter e de resiliência. Amém, irmãos? Mas ainda faltava o governo. E aí Faraó chama ele e diz: vem governar. Coloca um anel no dedo dele e diz: vem governar. Irmão, fica tranquilo. Você não precisa derrubar ninguém. Você não precisa atropelar ninguém. Você não precisa passar por cima de ninguém. Você não precisa que Deus derrube alguém para levantar você. Amém? Fique na sua posição, porque no tempo certo Deus está mexendo no altar. Está havendo uma transformação. Está havendo, irmãos. Você não veio para a Europa, pastor, de outras nações, para ficar rico. Você veio para salvar esse povo. É bem provável que você tenha muitos bens, porque você vai precisar de muitos bens. Você vai precisar para gastar muito, com muita gente. Amém? É bem provável que passe muitos recursos pela sua mão. Amém? Mas nós não podemos só ser um Sebna, um mordomo em evidência, que começa a se exaltar a si mesmo, porque nós estamos vivendo num tempo de transição, e o tempo determinado é agora. Ou seja, existe esse tempo determinado. De Sebna a Eliaquim, nós declaramos sobre toda a Europa. De Sebna a Eliaquim, Deus está tirando do púlpito, Deus está tirando dos altares, homens que trabalham somente na sua força, no seu vigor, na sua performance, na sua capacidade humanista, ideológica. E está levantando homens e mulheres que são, Ele é o próprio Deus que ergueu. Talvez você olhe para você e você diz: eu não tenho nada para dar, pastor. Pastor, eu sou um zero à esquerda, eu não tenho sabedoria, eu não fiz seminário, eu não fiz isso, não fiz aquilo. Mas se foi Deus que te ergueu, meu filho, se foi Deus que te ergueu, ninguém pode te derrubar. Amém? Se foi Deus que te levantou, ninguém pode te tirar daí. Amém? Eu quero declarar isso. Existe esse tempo determinado. E o pior, sabe qual é o pior? É que vai parecer que é rebelião. Não é, porque quando Deus levanta, mas saiu daqui e foi embora e fez isso e fez aquilo. Deixa eu te falar, quando Davi saiu da casa de Saul, Deus foi com Davi, não ficou com Saul. O rebelado nem sempre é o que sai, às vezes é o que fica. Por quê? Porque não está mais ouvindo a Deus.
está consultando a carne, está consultando as suas ambições, não tem mais ouvido a Deus. De Sebna a Eliaquim, nós declaramos essa transição em toda a Europa, em nome do Senhor Jesus. De líderes a pais, de uma liderança que trabalha na sua força, no seu vigor, porque a Bíblia diz: eu vou levantar Eliaquim, filho de Ilquias, ou seja, ele tem pai. Ele não é um aventureiro que saiu por aí fazendo o que quer. Ele tem pai, aleluia. Eu vou levantar Eliaquim, filho de Ilquias. Deus está transicionando uma administração, uma direção na igreja mundial, de administradores a paz, de administradores a paz. Irmãos, tem muitas doutrinas nos nossos púlpitos, doutrinas que fortalecem só a sua força. Vai, você consegue. Vai, você é bom. Vai, você consegue. Vai, você tem força, irmão. O evangelho não é isso, irmãos. O evangelho não traz a consciência da sua força, ele traz a consciência da sua fraqueza. O evangelho, ele trabalha mais na proteção do que na conquista, porque tudo já foi conquistado na cruz. Diga ao fraco: eu sou forte. Ou seja, você sabe quem você é, mas Deus manda você dizer outra coisa. É da fraqueza que tira força, é das trevas que nasce luz. O que Deus quer, Deus está dizendo o seguinte: cresça, apareça. Não tem problema você ter, fazer, você ir. Não tem problema você ser grande. Pastor, mas eu quero ser grande. Por favor, ore para ser. Pastor, mas não é ambição? Não. Deus nunca condenou alguém que quis ser grande. Ele diz: quer ser alguém o maior, seja como o menor. Ele disse: se você quer ser grande, tudo bem, você pode ser, mas só tem um caminho para ser grande. É ser servo de todos. Deus não te condena por querer ter, por querer fazer. É que o administrador é diferente de um pai. O administrador, o administrador, ele crê que tem que ter pessoas que correspondem a ele, um processo de resultados. O pai não. O pai não pensa assim somente. O pai respeita o processo que chegará a um resultado, mas ele respeita o processo. Respeita. Ele deixa claro para o filho que é mais importante a caminhada do que ele vai se tornando no caminho, do que aquilo que ele quer fazer. Então, irmão, anota aí. Se você começar a perceber que do seu lado as coisas estão transicionando, não se assustem. Elas fazem parte daquilo que Deus tem. Amém? Elas fazem parte. É mais importante você ter um pai que te dê destino do que você ter um administrador que te ensine a fazer. Não é só fazer, irmãos. É o que eu estou me tornando por aquilo que eu estou fazendo. Ele diz: olha, sabe o que eu vou entregar para esse Eliaquim? Eu vou entregar a chave da casa de Davi. Porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. Agora você imagina, se a chave é para carregar no ombro, você imagina o tamanho da porta. Que chave é essa, irmão, que Deus quer entregar para essa liderança que está nascendo? E quando eu falo liderança que está nascendo, eu não estou falando para os jovens, irmãos. Porque tem gente com 50 anos, 60 anos e está começando. Esse começo não tem a ver com a idade cronológica. Tem a ver com o entendimento. Eu entendi algo e por isso eu vou começar. Moisés entendeu só com 80 anos. E Deus começou com ele. O jovem Noé, com 600 anos, começou o navio. Aí você diz: pastor, eu já estou velho, pastor. Passando o tempo. Não, irmão. A maioria dos homens e das mulheres que Deus usou nas escrituras foi depois de 40, dos 50, dos 60.
Fica tranquilo aí, coroa, vai dar certo. Fica tranquilo aí, Deus vai te pegar. Fica tranquilo. Vai pegar mesmo. Agora nós precisamos amadurecer. Porque maturidade não vem com os anos, vem com os danos. Maturidade vem com o quanto você já se arrebentou e recomeçou. Como diz o profeta Rocky Balboa. Em um dos seus filmes ele diz que o importante não é o quanto você bate, mas é o quanto você suporta apanhar. Então entenda, dá tempo da gente recomeçar e para fazer algo evidente para o Senhor. Noé começou com 600 anos. Você só não pode perder no caminho o destino do que você está fazendo. Você é um mordomo. Imagina, Noé começou todo dia. Todo dia Noé pega um machado. Não sei se era machado, se era serra-fita, não sei. Ele entra na floresta e derruba uma árvore. E vai amontoando árvore, vai amontoando. Um navio que ele nunca viu. Numa terra que nunca choveu. Ouviu um Deus que ele não conhecia, que ele nunca via. Agora ele tem que convencer os filhos. Ele tem que convencer os filhos que a obra é de Deus. Eu fico imaginando os meninos conversando. Meu Deus, será que o pai está bem? Será que o pai não está com problema? Todo dia Noé vai empilhando madeira atrás de casa para fazer a arca. Aí um dia chega um vizinho e diz: Noé, arruma uma tábua dessa para me fazer uma mesa lá em casa. Noé diz: pode pegar ali na pilha. Passam uns 10 anos, chega alguém e diz: ô Noé, você não arruma umas madeiras dessa para mim, vende para mim, eu estou reformando a casa. Noé diz: não, pode pegar, reforma ali. Depois a gente acerta o preço. Daí Noé tem uma brilhante ideia. Ele sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma madeireira. Pois é, eu vou vender madeira para esse povo. E aí agora Noé abre uma madeireira e se torna o maior madeireiro da região. E esquece por que ele entrava na floresta para cortar a árvore. Não é o que você está fazendo, é o que você está se tornando enquanto você está fazendo aquilo que Deus mandou. Pastor, mas Noé levou 100 anos para construir a arca. Não, foi Deus que levou 100 anos para construir um Noé. Porque enquanto você constrói para Deus, Deus constrói em você aquilo que Ele quer que você se torne. Você tem que se tornar aquilo que Deus te chamou para ser. Porque a arca não vai impressionar Deus. Vai impressionar Deus é o que você está fazendo com aquilo que Deus mandou. E percebam, eles eram 4 casais. Os 3 filhos de Noé e as 4 esposas. E em 100 anos ninguém gerou filho lá. E a Bíblia diz que eles só geraram filhos depois que eles saíram da arca. Então Deus lhe deu os filhos e filhas. Por quê? Porque eles estavam trabalhando em algo coletivo. E quando você trabalha em algo coletivo, Deus não permite você gerar em algo pessoal. Se você trabalha para o corpo, entenda isso. Tem gente que o seu serviço vai enriquecer o outro e você não cresce. A sua palavra vai abençoar o outro e com você não dá nada. Às vezes eu oro pelo empresário e libero uma palavra e digo: Deus vai fazer assim, assim. Meu irmão, em um ano o cara ganha milhões. Eu digo: por que o senhor não deu para mim esse dinheiro? Qual é o problema? Por que o senhor não deu para a gente? Nós tínhamos feito. Não, porque esse não é o seu trabalho. Então nós precisamos entender o que nós estamos nos tornando. Com aquilo que nós estamos fazendo. Que tipo de mordomo nós estamos nos tornando. Que mesa nós estamos servindo. Se ele disse: olha, Eliaquim, eu vou te dar a chave da casa de Davi. Que chave é essa, irmão? É um entendimento que Davi teve, que outro rei não teve, de adorar o Senhor acima de tudo. Davi diz no Salmo 143: bendito é o Senhor que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Davi lutava com 2 instrumentos. Quando ele lutava com homens, era com uma espada. Quando ele lutava com demônios, era com uma harpa. Quando ele saía para a guerra, ele guardava a harpa e pegava a espada. Quando ele ia adorar a Deus, ele guardava a espada. Que não precisa pregar para Deus. Para Deus, pregador, você não prega, você só adora.
Por isso ele diz: bendito é o Senhor que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Quando ele guerreava com demônios, os demônios que estavam em Saul saíam. Os demônios que estavam na nação saíam. Por favor, não saia para a peleja sem entender que você foi chamado para essa guerra. E ele disse: se você for um Eliaquim, eu vou te dar a chave da casa de Davi, vou colocar sobre os seus ombros. A chave que ele deu para a igreja de Filadélfia no capítulo 3 de Apocalipse. Tu que tens a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Oh meu Deus! A adoração tem o poder de fechar lugares e abrir lugares, irmãos. A chave que abre ninguém fecha, e que fecha ninguém abre. E tu serás, sabe como? Uma estaca firme de honra. Uma estaca firme e um trono de honra. Trono de honra. Não é atitude de honra. Você vai ser um lugar estabelecido de honra. Amém? Como é que eu vou lidar com a honra, pastor? Deus está me honrando, pastor. Deus está me honrando. Você não vai aprender a lidar com o reino dos céus sem aprender a lidar com o reino das trevas também. E você não vai aprender a lidar com a honra sem aprender a lidar com a desonra também. Por isso, antes de qualquer honra sobre a sua vida, aprenda a lidar com a desonra. Você vai passar por ofensas, você vai passar por calúnias, você vai passar por dificuldade. Até te humilhar. Deus gosta de te humilhar. Por causa do nível de honra que você precisa viver. Para que quando a honra chegar, você não tome ela para você. E qual é o segredo, pastor, para a gente não ficar soberbo com a honra? É transferi-la ligeiro. Passa ligeiro o que Deus te entregou. Passa ligeiro o que Deus te entregou. Amém? Fique firme, pastor. Fique firme. O que Deus tem para você, ninguém pode te dar. É só Deus quem pode te dar. Não espere isso de outro lugar. Eu não sei quanto a você, eu estou muito entusiasmado com esse avivamento. Tem coisas que Deus fala para mim lá no quarto, mas tem coisas que Deus só fala quando a gente está em grupo. Porque tem coisas que Deus só fala quando nós estamos reunidos em corpo. Homens de Deus não usam a palavra problema, eles usam a palavra desafio. Nós temos um novo desafio. Para uns é problema, mas para você que está crendo, crescendo e caminhando, é um grande desafio. Então continue nesse desafio. Porque todo problema, todo desafio é visto como um novo nível para crescer. Entra nesse lugar, meu irmão. Eu sei que palavras como essa chocam a gente. Chocam. Eu quando recebo, eu fico muito feliz de estar recebendo uma revelação. Mas eu sei que aquilo vai passar por mim. Vai me ferir. Vai selar meu coração. E eu vou ter que falar sobre isso. Amém? Então não tenha medo da crise. O mundo passou por uma crise agora. Eu vou te falar uma coisa. E a crise, ela identifica os dispostos. Mas ela só abençoa os preparados. A crise, ela não abençoa os dispostos. Ela abençoa os preparados. Ela identifica quem está disposto, mas ela só abençoa quem está preparado. Por quê, pastor? Pega fogo lá na sua casa. Você está disposto a apagar, não está? Mas você vai ligar para quem? Você vai ligar para o bombeiro. Porque embora você esteja disposto a apagar, eles estão preparados para apagar. Então, querido, nós precisamos nos preparar para aquilo que está por vir. Entendendo que Deus quer fazer coisas possíveis e impossíveis. Mas Deus não vai fazer se não for necessário. Deus não vai fazer se não precisar fazer. A ideia de Deus é, precisa. Então Deus vai fazer o que é útil, o que é necessário. Não vai fazer porque eu quero. Eu preciso caminhar nessa unção. Entenda isso. A liderança é isso. E por que eu tenho que me levar a minha cruz? Eu sou um pastor. As pessoas precisam ver a cruz nos seus ombros. Até que ela seja trocada por uma chave. As pessoas precisam ver que eu me identifico com o Cordeiro que triunfou no sofrimento. Eu me identifico com o Cordeiro que triunfou no sofrimento. Eu não estou
levantando nesses dias pelo mundo altares de protesto. Eu estou levantando nesses dias altares para adorar a Deus. Até porque, como eu disse no começo, nós somos proclamantes, não somos protestantes. Mas agora, eu e você precisamos estar desprendidos e abertos para aquilo que Deus vai fazer. Talvez o que Deus vai fazer vai chocar você, porque você não está acostumado com isso. E eu sei, para quem tem mais de 50, ver Deus se movimentar de outra forma, não é a forma que a gente aprendeu, é muito difícil. E eu também preciso tomar conta. Por quê? Você lembra daquela menina de Atos capítulo 16, versículo 16? Você lembra daquela menina que ia atrás de Paulo e Silas? Paulo e Silas iam a caminho da oração, e a menina ia atrás, dizendo: ó, que homens abençoados, ó, que homens de Deus, ó, que glória, ó, que unção. Passou um dia, passou 2, passou 3, passou 4. Ela estava falando alguma mentira? Não, ela estava falando coisas verdadeiras. Mas Paulo para e repreende e diz: cala-te, Satanás. Esses homens de Deus é uma luta, porque eles abençoam os que os perseguiam e repreendiam. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Yo, that is stream dreams, screens gleam, got me deep in the seams. Fiber optic vibes across the miles, this connection thrives. Good connection thrives. Firewall blazes, no phases, my heart amazes you through the pixel haze in these digital days. Signal strong, where do I belong? Love's frequency all night long, no static, no blur, just what we prefer. Love through the noise, a pure true love. Signal strong, where do I belong? Love's frequency all night long, no static, no blur, just what we prefer. Love through the noise, a pure true love.
get lost, a tiny cross. My thoughts, they toss. At what cost? Emoji smiles, worth all the trials. These virtual aisles, you're my Wi-Fi, my true sky, never goodbye. Signal strong, where do I belong? Love's frequency, all night long. No static, no blur, just what we prefer. Love through the noise, a pure true allure. Heartbeat syncopated, a rhythm created. Encrypted feelings, never outdated. A cold love, a new kind of dove from above. It's digital shove, a testament to our love. Signal strong, where do I belong? Love's frequency, all night long. No static, no blur, just what we prefer. Love through the noise, a pure true allure. E os que elogiavam. Mas deixa eu te falar uma coisa, preste atenção. A menina de adivinhação, ela falava verdades, falava ou não falava? Mas o espírito que regia ela era o espírito de engano. Irmão, a bênção e a ostentação são parecidas demais. A bênção de Deus é muito parecida com a ostentação. Elas vestem a mesma roupa, mas elas só têm espíritos diferentes. Eu e você precisamos cuidar. Nós não temos um ministério apostólico. Eu sou um apóstolo. Os apóstolos daquela época, eles não enviavam, eles iam. Eles iam e davam a sua vida em resgate a todos. Eles compravam a briga, eles pagavam a conta. O Rafael citou aqui, e é assim que eu sou mesmo, irmão. É assim que eu sou. Eu sou desse jeito. Quando eu vou para algum lugar, eu não espero ninguém me chamar, me pagar passagem, não. Eu compro e vou. Se Deus, e às vezes é eu que me convido. Eu recebo um monte de convite por dia, Deus diz não. E eu digo, depois eu digo, eu vou. Pai, Deus está soprando para a gente ir em tal lugar. Eu preciso ir aí. Eles ficam apavorados. Não, tá, vamos ver. Eu digo, não, já está tudo certo. Nós já compramos nossos tickets, já vimos o nosso hotel, já vimos a condição que nós vamos fazer. Fica tranquilo. Eu já fui em lugares que eu voltei para casa e disse, meu Deus, como é que eu vou pagar essas passagens? Mas Deus sempre dava jeito, porque se Ele mandou fazer, Ele paga a conta. Quando Deus manda você fazer algo, você nunca vai ter mais recurso do que propósito. O dia que Deus mandar você fazer algo e você tiver mais dinheiro do que visão, é porque você perdeu a visão. Está só com recurso. E às vezes, isso é sério. E não estou falando isso para você dar dinheiro para mim não. Por favor, me entenda no seu espírito. Às vezes Deus precisa tirar os seus recursos para te devolver o propósito. Porque você ficou com tanto recurso, mas perdeu a visão. O recurso cegou você. Então eu creio que nós vamos viver um tempo de avivamento sobrenatural. E coisas que aconteciam em meio a um avivamento que a gente precisa prestar atenção. E se eu sou você, eu anoto. Porque isso vai começar a acontecer ao seu redor. Primeiro, eu preciso ter um senso de urgência. Tem coisas que não dá para deixar para amanhã, tem que ser hoje. Tem coisas que tem que ser agora, não dá para deixar para amanhã, tem que ser agora. É agora, é agora, é agora, é agora. Outra coisa que vai acontecer, que são preliminares de um avivamento, é um reposicionamento na responsabilidade. Ninguém mais vai transferir responsabilidade. Nós vamos querer fazer o que é para nós fazermos e ponto final. Terceiro que vai acontecer, manifestações sobrenaturais. Muitas manifestações sobrenaturais vão acontecer, se preparem. Quando tiver alguém doente perto de você, peça para orar. E se não curar, eu já orei por gente morta. Orava, posso orar? Pode. Não ressuscitou, enterra, não tem o que fazer. Mas um já deu certo. Quem acredita que Deus pode ressuscitar um morto? Quem já foi no velório orar por um? Então não é fé que nos falta, é atitude. Fé nós temos, nós acreditamos que acontece, nós não temos coragem para fazer. Por quê? Por causa da nossa reputação. Esse aí é aquele pastor que orou e não ressuscitou.
O problema é a reputação que você quer proteger ela. E aí, porque você quer proteger, você não se encarna na mensagem. Deus mandou Isaías andar com as nádegas de fora por 3 anos para mostrar para Israel que ela estava nua. Deus mandou Oséias casar com uma prostituta, gerar filhos com ela e depois devolver ela para a prostituição. E depois pegar ela de volta para mostrar para Israel que, embora ela sendo desviada, Deus a amava. Deus matou a mulher de Ezequiel para dizer para ela que a nação estava, para dizer para a nação que ele estava morta. Deus não permitiu Jeremias se casar para dizer para a nação que Deus não casaria com uma igreja desviada. Então, por favor, você não pode ser um profeta só que lê e transfere o que leu. Não, você tem que encarnar a mensagem. Homens de Deus não têm reputação. Todo mundo aqui é ex alguma coisa. Mas a gente trabalha tanto para proteger a nossa reputação, que a gente está mais preocupado com a reputação do que com a integridade de Deus. E a gente tem medo de se mover. Então, manifestações sobrenaturais vão acontecer em ministérios de Eliaquins. Homens que Deus está erguendo. Porque se Deus ergueu, só Deus pode derrubar. Fique tranquilo, isso ninguém pode tirar de você. Outra coisa que vai acontecer num avivamento, vai acontecer um reabibliamento. Ninguém mais vai falar do seu coração, nós vamos falar do que está escrito, do que Deus disse. Assim diz o Senhor e ponto final. Amém? Reabibliamento. Outra coisa que vai acontecer que na preliminar de um avivamento, vai acontecer uma humildade no processo de unidade. Nós vamos entrar em relacionamentos descalço, não de sapato alto. Nós vamos entrar para servir e não para ser servido. Outra coisa que vai acontecer, diagnósticos precisos. Eu e você vamos saber diagnosticar o que é de Deus e o que não é. E tem coisas que não é de Deus, e Deus vai dizer para você: cuide disso, ajude essa pessoa. Aí você diz: não, mas eu não vou ajudar. Deus diz: ajude. Ele é um bom homem, é uma boa pessoa, só está fazendo coisas erradas. Então não terceirize para outras instituições a responsabilidade que é da igreja e é sua. Não terceirize a educação dos seus filhos. Não terceirize a justiça social. Não terceirize a obra social. Não terceirize a estabilidade da família. Amém? Pastor, mas está difícil demais. Eu te pergunto: o que derrubou as muralhas em Jericó? Foi o grito do 7º dia ou foi o silêncio dos 6 dias anteriores? O que derrubou as muralhas de Jericó foi a obediência. Eles ficaram quietos quando era para ficar quietos, e eles gritaram quando era para gritar. Então eu e você precisamos discernir. Talvez esse seja o maior dom de Deus, é discernir e deixar que Deus resolva, irmãos. E quando a muralha caiu, o que aconteceu? Uma família que estava dentro do propósito de Deus, a família de Acã, se perdeu, foi para fora. E a família que estava fora, a família de Raabe, veio para dentro. Num avivamento, muita coisa que você pensa que é de Deus vai se perder, e muita coisa que você pensa que não é de Deus vai se estabelecer e vai crescer em nome de Jesus. A medida quem vai colocar é o Senhor Jesus. Amém? Ah, mas já foi assim, eu já fiz isso há 20 anos, não importa. Abraão chegou na terra, desceu para o Egito. Isaac, Deus disse para ele: não desça ao Egito. Para Jacó, Deus já disse: vai para o Egito com teu filho. O que aconteceu numa geração anterior nem sempre é padrão para a geração seguinte. Deus movimenta as formas de fazer. Deus movimenta o jeito. Alguém me falou esse dia assim: pastor, eu lembro que o senhor ia nas conferências. A pessoa falou assim para mim: pastor Luiz, eu lembro quando Deus te usava. Eu quis morrer, né, irmão? Como assim, mano? Eu lembro quando Deus te usava. Eu lembro que você vinha assim na beirada do altar e você fazia assim, ó: receba. E blá, 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 caía todo mundo, pastor. Eu digo: eu lembro disso também. Parou assim: ô pastor,
Por que as pessoas não caem mais na unção? Ou diz, porque agora Deus está derrubando elas por dentro, quebrando conceitos, resgatando princípios e restaurando valores. Elas vão começar a cair de novo, fica tranquilo, porque agora elas não vão cair mais. Ninguém vai precisar botar a mão na cabeça e empurrá-las. Elas vão se jogar. Ela começou a chorar e disse, verdade, né, pastor? Eu digo, irmãos, porque muita gente caiu aqui fora, mas se ergueu por dentro, em soberba, em orgulho, em prepotência. E agora Deus está derrubando a gente por dentro, para a gente se erguer por fora. Amém, irmãos? Padrões são padrões, formas são formas, performances são performance. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Você é um pastor, Deus quer transicionar muitas coisas no mundo, e a minha oração é que você e eu não sejamos transicionados, nós sejamos estabelecidos, que eu e você sejamos estabelecidos no propósito divino. Irmãos, lembra quando eu subi aqui hoje, o que eu falei para você? Eu disse, eu estou com várias mensagens aqui, mas eu preciso trazer uma. Eu estava com a mensagem para falar de unção para vocês. Mas quer saber, não é de unção que você precisa. Nós precisamos de discernimento. A unção, ela já está com você. O que você vai ser, vai ter e vai fazer já está com você. Amém? Pastor, mas eu ouvi a Deus quando eu cheguei aqui nessa terra 20 anos atrás. Acabou, filho. Aquilo foi há 20 anos atrás. Você tem que continuar ouvindo a Deus. Deus fala para Abraão, Abraão, mata teu filho. Abraão pega o menino, pega a lenha, leva tudo. Se ele não tivesse continuado ouvindo o seu Deus, ele mataria seu filho. Quando ele vai matar o menino, Deus diz, Abraão, não precisa mais matar o menino, agora eu sei que tu me amas. Tem coisa que você ouviu a Deus, mata o menino, e tem coisa que Deus diz, não mata mais. E você continua matando o menino, porque você parou de ouvir a Deus. Então para tudo de ouvir, irmão. Para tudo, irmão. Continua ouvindo a Deus. Talvez o que você fez ano passado não é base para você fazer esse ano. Talvez a forma que você se movimentou ano passado, ano retrasado, não é a base para você se movimentar esse ano. Deus está transicionando tempos e modos. Há um tempo e um modo para todas as coisas. Deus falou para Abraão, para Moisés, por 30, quase 40 anos. Pega o cajado, fere a rocha e vai sair água. Moisés todo dia estava lá, batendo na rocha. Um dia Deus disse, para, não é mais assim agora. Agora vamos mexer aqui na movimentação. Agora você vai falar com a rocha. Moisés, está bom, Senhor. Moisés foi e falou com a rocha. E falou. E a rocha não respondeu. Esse é o problema. É que quando Deus manda você transicionar e não funciona do jeito que você está acostumado a ver, você volta a fazer o que você sabe. Não tenha medo do novo, porque é para lá que Deus está te levando, meu irmão. Querido, não tenha medo do novo que está por vir sobre a sua vida. É novo. É novo, não tenha medo de se movimentar. As pessoas vão dizer, mas o meu pastor está diferente. Mas essa igreja não era assim. Essa igreja, não. Alguns vão parar de fazer culto para pessoas, vão voltar a fazer culto para Deus. E aí Moisés vai lá e não funciona. Aí ele sabe fazer o quê? Primeiro ele xinga o povo. Deus mandou ele xingar o povo. Ele disse, seus rebeldes, vocês querem água? Então toma. Deus não mandou ele xingar ninguém. Deus diz, dá água para o povo. Mas o povo é rebelde. Deus sabe que o povo é rebelde, mas ele mandou você dar água para o povo. Mas esse povo não merece. Não é você que decide dar água para o povo. Eu não vou gastar meu dinheiro com esse povo. Vai. Por quê? Porque Deus mandou você fazer isso. Dá comida para esse povo. Mas esse povo não converte. Não, mas as pessoas que você menos consegue transformar são as que mais transformam você.
As pessoas que você menos consegue ministrar, elas estão tornando você persistente, perseverante. E você não desiste, você continua. E elas não convertem, mas você está convertendo. Elas não convertem, mas você está convertendo. Você está acreditando, você não volta, você não recua. E Deus diz, vai, continue. Mas Senhor, não muda nada. Não, você que pensa que não está mudando. Eu estou te arrebatando, você está melhor agora. Você está mais querido, mais carinhoso, mais perseverante, mais amoroso. Você não perdeu a fé. Aleluia, alguém está me entendendo aqui? Aleluia, aleluia, aleluia. Aí Moisés fala, não acontece nada, ele pega o cajado, vai lá e fere. Aí o pior acontece. Aí porque acontece, você diz o quê? Deus está comigo. Não, irmão. Todo mundo bebeu e foi aquela festa. Aí Deus chama Moisés e disse, não gostei do que você fez. Mas Deus funcionou. Pois é, nem tudo que funciona está debaixo da vontade de Deus. Então por que funciona? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Mas você, o papo é outro. Então você não foi chamado para fazer funcionar. Você foi chamado para obedecer a Deus. Funcionando ou não. Tem dia que você vai funcionar. Tem dia que você vai lá no púlpito. Você pode cantar ciranda, cirandinha. Vamos todos cirandar. A glória vem e toca todo mundo. Tem dia que você prega 3, 4 mensagens e não funciona nada. Aí você diz, o culto está pesado. Está pesado. Não, é porque Deus não quer que funcione daquele jeito. Tem dia que Deus está construindo. Tem dia que Deus está asfaltando a pista para o avião poder decolar. Então, se não funcionou, tudo bem, não funciona. Você não tem que fazer funcionar, você tem que obedecer a Deus. Então, continue ouvindo a Deus. Não para, a oração de ontem foi para ontem, assim como a comida de ontem foi para ontem. A oração de hoje é para hoje, a oração de amanhã é para amanhã. E vai construindo. Isaías vai lá e fala para Ezequias que ele vai morrer. Isaías chega lá e diz, Ezequias, você vai morrer. Prepara a tua casa que você vai morrer. Isaías está indo embora, Ezequias chora lá. Deus corre lá e diz, Isaías, volta lá. E diz para ele que não vai morrer mais. Eu não, eu sou profeta de Deus. Eu já falei que ia morrer, tenho uma reputação para zelar. Como é que eu vou lá desmentir o que eu já disse? Vai lá, rapaz. Deus tem compromisso com a obediência, não é com o que você está dizendo. Isaías volta lá e diz, Ezequias, Deus falou comigo lá na saída, só a sua. Deus mandou dizer que você não vai morrer não, viu? Fica aí mais uns anos. Ficou mais 15. Então é isso, você tem que continuar ouvindo a Deus, porque a movimentação vai mudar. Se prepare, pastores, ela vai mudar. E ela mudar, e você não mudar, não transicionar para ela, continuar trabalhando na sua força, você vai ficar doente, você vai ficar mal. Não é eu não estou amaldiçoando você não, é o processo que vai acontecer. Se Deus muda e você não transiciona, você vai sofrer as consequências da desobediência, porque Deus não vai parar em você. Ele vai continuar. Sébina não cabe nesses dias nos projetos de Deus. Então tem algumas organizações religiosas que já saíram da ordem de Deus. Por isso, cuidado, as suas organizações, elas podem estar matando o que Deus não queria que matasse. Talvez você está levantando altares que Deus já derrubou. E talvez você está tentando derrubar altares que Deus mandou deixar de pé. Eu e você precisamos ouvir a Deus. Amém? Eu quero deixar essa palavra ao seu coração. De Sébina a Eliaquim, de homens que trabalhem na sua força e no seu vigor, para serem homens que Deus é que está erguendo. Se o Senhor quiser, vai dar. Se o Senhor não quiser, não vai dar. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para a gente terminar. A vida de Deus, você tem em Cristo.
A vida da igreja você tem em Cristo, mas a missão você tem na realização. Então, a realização da sua vida está na missão, e a vida está em Cristo. Tem gente que está realizando, mas não tem mais a vida de Cristo. E tem pessoas que, para devolver a vida de Cristo, Deus vai ter que parar a realização. Vida da igreja e missão da igreja são coisas distintas. Vida e igreja e missão são coisas distintas. E eu estou falando para pastores. Eu espero que essa palavra tenha mexido com você. E se essa palavra mexeu com você, pastor, eu não quero ser o cara que vai trabalhar na minha força, na sua força. Irmão, eu tenho trabalhado com pastores lá em Itajaí. A gente tem uma casa lá chamada Healing House, a casa de cura. E agora começamos em Campinas também, lá junto com o Juscelio. Pastores vão para lá passar o dia com a gente, cansados. Pastores que não têm mais vigor. Eu conversava com um pastor esses dias e disse: Luiz, eu não acredito em mais nada. E eu chorei com ele, abracei e disse: cara, descansa, Deus chamou você. Ele disse: eu perdi muito tempo fazendo coisas para mim, e eu achei que eu estava fazendo para Deus. Para tudo, irmão. Vai ouvir a Deus. Se essa mensagem falou com você, pastor, pastora, homens e mulheres de Deus que estão aqui, envolvidos com a liderança do Senhor, sai do seu lugar. Faça um voto com Deus diante desse altar. Não é diante de mim, não é diante do Rafael, do apóstolo Rafael, da casa do leão. Não, é diante do Senhor. Faça um voto diante do Senhor e diga isso para o Senhor: Senhor, eu não quero trabalhar na minha força. Eu estou cansado. E quando você for fazer agenda, faça a agenda primeiro de coisas que você vai ter que parar de fazer, para depois aquelas que você está fazendo realmente tenham significado. Se essa palavra falou com você, ministrou no seu coração, e você é um pastor chamado por Deus, uma pastora chamada por Deus, você não é um Sebna, você não é alguém que está sendo desaprovado. Você é alguém que Deus está transicionando de um ambiente espiritual para outro ambiente espiritual. Irmão, a gente está vivendo o melhor momento do nosso ministério lá em Itajaí. A gente acabou de comprar uma terra enorme lá para construir uma mega igreja. Melhor, eu trabalhei por isso por 20 anos. A gente pagou aluguel, pagamos aluguel até agora, estamos pagando ainda. Compramos uma terra enorme, lindo, um lugar maravilhoso. A gente não tinha a igreja ainda, a gente não tinha o prédio, mas a gente já tem a igreja. A igreja funciona há 22 anos. O prédio a gente não tinha. E agora a gente está adquirindo a terra para comprar, para fazer o prédio. Nós estamos vivendo o melhor tempo da nossa vida. As pessoas vão lá em Itajaí, o Brasil vai lá em Itajaí. Mês que vem agora a gente tem um evento, passa mais de 30 mil pessoas na nossa convenção, no centro de eventos, porque não cabe na igreja. Gente do Brasil inteiro. Minha vida é discipular político, discipular empresário, discipular jogadores de futebol, grandes clubes do Brasil. A gente tem discipulado essas pessoas. Gente famosa, reconhecida, sentada na nossa mesa. Então a gente está vivendo o melhor tempo do nosso ministério. Mas tem uma angústia, irmão, dentro de mim. Uma angústia, sabe? É como se fosse uma proteção, uma angústia protetiva. Um dia eu vou escrever um livro sobre isso. A angústia protetiva de Deus. Existe uma angústia, não é de falta de realização, mas é dizer assim: a Deus, eu não me deixa me perder no caminho. Senhor, não me deixa sair do trilho, não me deixa me afogar com a vinha que o Senhor construiu. Eu não quero me afogar com a vinha, Senhor. Pastor, você que está aqui nessa manhã, já amanheceu, né? Nessa manhã. Você que veio aqui
Se essa palavra falou com você, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Me deixa orar contigo.